Gostaria de chamar a irmã Leila, né, neste momento, que a irmã possa ficar à vontade e que o Senhor possa usá-la grandemente. É um prazer para nós, viu? Alegria é minha também de estar aqui com vocês, de receber esse convite, né, tão maravilhoso para mim, tão desafiador também, de estar aqui à frente, passando a palavra do Senhor. É sempre desafiador, né? Eu não sei quem vocês que estão aí que pregam, que sentem tão à vontade que não treme por dentro, né? Porque a gente precisa tremer por dentro, né? A gente saber e ter certeza de que quem faz é o Senhor e não somos nós, não é assim? Que Deus possa abençoar grandemente a nossa noite, continue falando com a gente, né? Porque o louvor já foi lindo demais, esse momento maravilhoso. Estava com muita saudade da igreja, saudade dos irmãos que eu não via aqui há 15 anos aproximadamente, né, Terezinha? Mas você está linda do mesmo jeito, não mudou nada. Com o Senhor é assim, né? O Senhor renova a gente. Mas cada dia. Mas eu estou muito feliz. O Senhor me deu uma palavra, porque nós estamos passando por momentos muito desafiadores, né? Nós acabamos, nem terminamos ainda de passar por uma pandemia. E eu queria parabenizar vocês, porque vocês venceram a pandemia. Nós estamos aqui porque o Senhor nos deu a oportunidade de viver mais uns anos, de realizar a obra dele aqui nessa terra. E quero também pedir ao Senhor que conforte o coração de todos nós, que perdemos nossos entes queridos, amigos, vizinhos, parentes, nessa pandemia. Eu perdi meu querido pai, não foi proveniente do Covid, mas ele foi morar no céu. E é muito difícil perder uma pessoa tão amada, tão querida, né? Não é nada fácil, não existe preparação para isso. Mesmo a pessoa estando velhinho, a gente ainda quer que fique mais um tempo, né? Mas ele foi morar na glória e eu estou feliz por isso, amém? Que Deus conforte o coração da igreja, de todos vocês que passaram por isso. Mas eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 8. Como a irmã disse, nós sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós não podemos deixar que a palavra do Senhor se torne algo sem notar, sabe? Sabe quando você tem alguma coisa na sua casa que você passa tanto por ali que você nem percebe mais que tem? Né? Existe a poluição visual, né? Que passa, a gente vê aquele tanto de coisa, mas com o tempo você já não percebe mais que aquilo está ali. E nós não podemos permitir que a palavra do Senhor se torne isso na nossa vida. Nós precisamos ler as promessas e viver as promessas todos os dias. Ler com amor, com fervor no nosso coração. Então, quando a gente lê uma passagem dessa, ela tem que queimar dentro de nós. Ainda mais nesses tempos tão difíceis como a irmã colocou aqui, né? E o pastor Mateus também falou sobre isso. Essa situação da correria do dia a dia, nós precisamos viver essa palavra todos os dias. E Romanos 8, a partir do verso 31. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está no nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas as situações, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ah, que palavra maravilhosa, não é verdade? Nós estamos no tempo do imediatismo. Sabe, o tempo do fast food,
o tempo do Nissim hoje, que demora só 3 minutos, já está pronto para você comer. Nós estamos assim, naquele tempo de para ontem. E isso gera uma coisa em nós que a humanidade está sofrendo, que é a ansiedade. Dificilmente você conversa com uma pessoa que ela não diz que está ansiosa ou que está passando por crises de ansiedade. Quem aqui já conhece ou viveu essa experiência de ansiedade? Quase todos. Por quê? Está se tornando comum, normal no nosso meio. E não é para ser. Por que não é para ser? Porque nós temos essa promessa. Calma, eu estou contigo. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Basta cada dia seu próprio mal. E Ele coloca para nós. Mas a gente começa a ler a palavra de Deus como rotina, como coisa que não tem tanto valor mais. A gente vem aos cultos quando dá. Quando não dá, nem se esforça tanto. Porque a nossa vida está corrida, muita coisa acontecendo. Mas a gente vai começando a colher os frutos dessa vida, deste mundo, de uma forma diferente daquela que o Senhor quer e deseja para cada um de nós. A ansiedade, ela sim toma conta, está tomando conta da humanidade a cada dia mais. E é interessante porque, desde que o nosso neném nasce, a gente já começa a ensinar para ele uma vida ansiosa. Como assim? Quem aqui já participou de pericultura? Teve nenenzinho? Participou? Aí você chega com o seu nenenzinho na pericultura, aí está aquele tanto de mães lá, com os bebezinhos sentadinhos, aí você começa a comparar. O bebê da outra já está sentando, já está andando, já está engatinhando, e o meu está aqui parado. Não, tem que andar, tem que engatinhar. Então, a gente já quer que o menino nem espera o tempo da criança. Tem mães que ficam apavoradas porque no aniversário de 1 aninho o neném não está andando e nem está falando. E ela fica triste, frustrada por isso. Então, a gente tem que entender quantas vezes a gente coloca os nossos filhos ansiosos. O menino está lá aprendendo o ABC, pergunta para ele, o que você vai ser quando crescer? O menino não sabe nem o que é crescer. Quanto mais o que ele vai ser, sabe? Então, o que acontece? Nós já estamos colocando no nosso filho uma ansiedade. Vamos lá, filho, você tem que vencer, você tem que crescer, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. O menino chega na adolescência totalmente perdido e ansioso, porque ele já devia saber o que ele vai fazer na faculdade. Com 15, 14, 13, o que você vai ser? Vamos pensar, vamos fazer isso e aquilo outro. Calma, não é assim não, gente. Nós estamos ensinando para os nossos filhos a serem ansiosos. Coloca para eles uma calma, uma tranquilidade. Esses dias para trás, meu filho, a gente estava almoçando e ele falou assim, o Miguel que estava aqui, ele falou assim, mamãe, quando eu crescer eu não sei se eu vou ser polícia ou se eu vou ser médico. Eu falei, filho, esquenta não, deixa lá, Deus vai te mostrar o que vai ser. Ele, não, pastor eu já vou ser de todo jeito, né? Porque pastor não é profissão, pastor é ministério, então pastor ele associou que deixa Deus fazer com o pastor, né? Não, mamãe, pastor eu já vou ser de todo jeito. Então, a gente tem que colocar para os nossos filhos viver o momento presente. Porque nós estamos querendo viver o futuro no momento presente, mas o futuro nem existe. Nós estamos querendo viver uma coisa que não existe, por isso nós passamos mal, por isso nós ficamos tão mal. Mas os valores, eles estão invertidos. O que é errado se tornou certo e o que é certo se tornou errado. Hoje os adolescentes estão passando por muitas dificuldades em relação a isso. Porque é difícil para nós adultos andarmos na contramão do mundo. Imagina para os adolescentes, que têm a necessidade de aceitação ainda por não acharem, não terem encontrado ainda a sua identidade. Então, eles estão totalmente perdidos com isso. E eles também estão sofrendo. Estamos num mundo também do virtual. Existe um mundo virtual onde as pessoas estão querendo viver neste mundo virtual. E este mundo, ele não existe, ele não é real. Mas as pessoas querem viver neste mundo. As crianças, adolescentes, até os idosos. Eles ficam olhando o telefone deles e olha aquele setentão lá, todo musculoso, olha para eles e fala, não, estou ruim mesmo. Tá? Até os idosos estão sofrendo com isso. De tão difícil que está, de tão complicado que está esse mundo virtual. Muitos homens e mulheres também estão tão viciados na pornografia que querem viver isso dentro de casa com sua esposa. Aquilo lá não existe.
Aquilo lá é criado, é cinema, é feito, é fake. A sua mulher linda é essa, o seu marido perfeito, maravilhoso que Deus te deu, é esse. Aquele mundo lá não existe. Não existe. Eu estou falando para vocês de algo muito sério, porque se tornou muito fácil. A acessibilidade dessas coisas no nosso telefone, né, é muito fácil para todo mundo. E tem mulheres sofrendo demais com isso. Tem muitas famílias sendo destruídas por causa desse mundo que não existe, que não é real, mas que estão querendo trazer para a realidade. Não vai funcionar. É tristeza, é sofrimento. E isso tudo, esse contexto todo que eu estou falando para vocês, é o mundo que a gente vive, não é, gente? Nós não estamos nesse tempo, não está acontecendo isso no nosso meio? E essas coisas todas estão trazendo para nós uma doença, não só essas, né, mas outros fatores também. Mas gostaria de falar sobre essas hoje. Está trazendo para nós a depressão. A depressão hoje está consumindo as pessoas. A OMS diz que 10% do mundo está com depressão, sofrendo com depressão. Eu digo com toda certeza que é muito mais. Por que eu digo que é mais? Porque quem sofre de depressão, geralmente não vai buscar ajuda. Fica no sofrimento, no caladinho do quarto, no caladinho do trabalho, lá dentro da sua família, em sofrimento, mas não busca ajuda. Porque é algo que não é tão conhecido e tão dominado e controlado ainda, nem pela própria pessoa que está em sofrimento. Nem ela ainda conhece muito bem o que é isso que está acontecendo com ela. Imagina os outros de fora que dizem que é bobeira, que é frescura, que isso não existe, que não precisa disso. Então, eu digo para vocês com toda certeza, muito mais que 10%. E isso vai crescer muito, porque as nossas crianças estão crescendo no meio disso tudo, sem esse controle. Por isso, nós precisamos conhecer muito bem, manejar muito bem a palavra do Senhor e não ficar de boquinha fechada. A gente tem que ensinar, tem que passar, tem que caminhar. Nós precisamos. Por que o Senhor deixou você aqui depois da pandemia? E você conhece Ele tão bem? Você já tem experiências com Ele? É para passar. É para falar para as pessoas que existe uma vida além dessa que eles estão vivendo. Que eles não precisam viver aí, porque você conhece uma outra vida para você viver. É incrível como que nós somos influenciados por falas negativas e pessimistas. É incrível como que a gente absorve isso como uma esponja. Na sua vida, você já deve ter escutado várias coisas boas, dos seus pais, de quem te criou, dos seus parentes, mas você guarda aquela que aquele dia falou assim comigo, eu não esqueço do olhar, da roupa, e eu tinha 7 anos de idade. Hoje a pessoa tem às vezes 50, 60, 70, ela lembra daquilo sim, com uma clareza, porque marcou. E aí as coisas boas, talvez você nem vai lembrar tanto, porque nós temos essa facilidade de sugar o negativo, de sugar as coisas ruins. E isso traz para nós, gera dentro de nós muitas coisas ruins, principalmente a nossa autoimagem, né, distorcida. Às vezes o pastor vira para você, o pastor Mateus diz, aqui, vamos ajudar a gente lá no som? Você pode fazer assim, assim, assado e tudo? Aí você diz, aí você vai lá naquele, tipo como se fosse um álbum de fotografias, aí você abre lá, eu não consigo não. Isso para mim não é bom não, eu não dou conta. Porque um dia alguém falou para mim que eu não dava conta, que eu não era bom o suficiente, que eu tinha que fazer com excelência, que se não fosse com excelência não servia. Não, então eu não consigo não. Aí você deixa de trabalhar, você deixa de fazer, porque você tem uma autoimagem distorcida. E você precisa conhecer a sua real imagem. Porque quando você conhece a sua real imagem, que é aquela que Deus te criou, e para que Ele te criou, e o que Ele pode fazer através de você, é com essa que você vai ficar. É com ela que você vai viver. É a sua real imagem. É aquilo que Ele te deu e tudo de bom que Ele te dá. O mundo ele está muito impregnado da ignorância em relação aos princípios bíblicos. E quando as pessoas não conhecem os princípios bíblicos, o que acontece muito? Nós damos ouvidos a várias vozes.
Porque quando a gente não conhece de perto a palavra de Deus e o que Ele tem para você, fica muito fácil ouvir as vozes ao nosso redor. As vozes do amigo, do marido, da esposa, do colega de trabalho. E aí você vai escutando aquele monte de vozes que vai tirando de você aquilo que um dia você tinha certeza. Hoje já não tem tanto mais. Como que a gente faz para não ouvir essas vozes que vêm de fora? Sabe aquela passagem de Ezequiel 47, onde ele fala sobre aquela visão das águas que vem até o tornozelo, joelhos, lombos? Alguém não conhece essa passagem? Está lá em Ezequiel 47. Depois você lê lá para você ver. A partir do versículo 1 já começa a falar. Que interessante que é isso. E depois ele fala de águas profundas. Quando ele fala de águas profundas, eu remeto a isso que eu estou falando sobre as vozes. Por quê? Quando a gente está no rio, que a água bate no tornozelo, no joelho, nos lombos, você ainda está ouvindo as pessoas de fora, não está? Mas quando você mergulha, você não escuta mais nada. Quando nós estamos mergulhados na presença, na intimidade, na palavra, gente, pode vir voz de onde vier. Você tem certeza do que Deus quer para você. Você tem certeza de onde que Ele vai te colocar, o que Ele quer fazer na sua vida. Interessante que um casal de médicos brasileiros, a Karina e o Isaac, eles estavam na Tailândia. E eles foram fazer um mergulho. Quando aconteceu aquele tsunami de 2004, que matou mais de 230 pessoas, vocês lembram disso? Matou muita gente e ela estava mergulhando no momento do tsunami. Então, quando ela mergulhou, estava tudo lindo, maravilhoso, é uma praia paradisíaca, né? A praia chama Pipi. E aí ela mergulhou. Enquanto ela estava mergulhando, vendo aquelas belezas, veio o tsunami e lambeu tudo, acabou com a cidade, matou aquele monte de gente. E quando ela voltou, ela estava a mais ou menos 24 metros de profundidade, ela voltou, eles tinham que parar aproximadamente 5 metros da superfície para a pressão voltar ao normal e tudo. E ela sentiu que ela rodopiou ali naquele lugar, mas ela achou que era coisa do mar mesmo e tudo. Quando ela voltou à tona, estava tudo destruído. Mas quando ela estava mergulhada, ela não ouviu um barulho. Ela não ouviu um grito, ela não ouviu nada, porque ela estava mergulhada. E aí, depois, quando ela saiu, ela pôde ajudar as pessoas que estavam em sofrimento. Eu quero que você entenda isso na sua vida hoje, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo nesse mundo difícil, né? Como a gente comentou aqui. Se você ficar mergulhado na palavra, na intimidade com o Senhor, você vai ser instrumento de Deus para ajudar as pessoas que estão aí em sofrimento. Entende isso? Isso é nosso, Deus deu para nós, Deus deu para você viver na sua vida. Não foi para simplesmente você ir e vir, conhecer, buscar e crescer só para você. É para compartilhar, é para passar para frente. Nós precisamos disso, porque os tempos estão acabando e o Senhor está voltando. Eu quero que você entenda que as pessoas que você convive, as 5 pessoas que você mais convive, são as 5 pessoas que você mais ouve vozes. São as pessoas que você mais ouve as vozes. Você consegue pensar aí na sua mão as 5 pessoas que você mais convive? Pensa aí, deixa eu dar um segundinho. Fulano, pensa aí. Ok? Na sua mão tem que ter o Espírito Santo. Cri, cri. Você colocou o Espírito Santo? Tem que estar na sua mão. Se você escuta Ele, se você tem intimidade com Ele, olha a voz que você está ouvindo. Quando chegar uma voz contrária, você vai dizer para essa pessoa o que realmente é, não aquilo que ela está trazendo para você. Amém? É isso que o Senhor quer para nós. Sempre nós teremos, gente, o enviado do inferno para falar para você que o que você está vivendo não está legal. Que esses princípios aí não existem mais, que isso aí é coisa do passado, para você sair fora dele, sempre vai ter isso. Mas quando você vive as suas próprias experiências, e você não vive de contar experiências do outro, isso fica difícil para você pegar. Quando Satanás vier, ou seja lá quem for que vier para tirar a sua paz,
você vai saber direitinho se é verdade ou se é mentira. Porque você não vive com a experiência do outro, você vive com as suas próprias experiências. Quem tem as suas próprias experiências pode vir o que vier, falar o que falar. Você viveu. Você só não ouve falar, você experimentou. Isso faz total diferença na sua vida. Nele nós somos, gente, mais que vencedores, não tem jeito. Nós precisamos desfrutar isso, é aqui, é nesse tempo presente. Esse mais que vencedores não é para a eternidade, porque na eternidade nós não precisamos vencer nada. Nós já vamos estar lá na eternidade, não vai precisar de nada disso. Quando o Senhor diz para a gente transformar a nossa mente, para não conformar com este mundo, Ele está falando para nós, é aqui, nesse tempo presente. É aqui que nós precisamos mudar a nossa mentalidade, para a gente conseguir viver melhor nesse tempo. E aí eu te faço uma pergunta. Os seus pensamentos, eles têm sido mais de vitória ou de derrota? De esperança ou de desesperança? O que você mais pensa na parte da manhã, da tarde, da noite? Quando você coloca a cabecinha no travesseiro, o que fica passando na sua cabecinha assim, de pensamentos? É mais de vitória ou é mais de derrota? É para você pensar. Se você disse aí no seu coração, ih, Senhor, o negócio está feio. Eu estou pensando mais coisa ruim do que coisa boa. Eu estou falando mais coisa ruim do que coisa boa. Porque meu coração está assim, ó, cheio de conflitos. Eu quero dizer para você que você é mais que vencedor. Se você é mais que vencedor, seus pensamentos precisam ficar rodeando sobre isso, sobre as vitórias que o Senhor tem para você aqui, nesse tempo onde você está vivo. A sua cabecinha, o seu pensamento, a sua mentalidade, tudo tem que estar girando em torno disso. Chegou uma dificuldade, eu sou mais que vencedor. Chegou uma aflição, ok, está difícil, está doendo, não está legal não, mas eu sou mais que vencedor. Tem que estar assim, ó, latejando na sua cabeça, para você conseguir romper e passar e chegar do outro lado. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, e nós precisamos ter certeza disso. Mas ok, Leila, eu entendi e eu quero tomar posse disso, eu quero viver isso. Mas como que eu começo? Porque está difícil demais. Eu quero ler com você uma partezinha aqui do texto de Êxodo. Em Êxodo, a partir do capítulo 3 aqui, começa a contar uma história super interessante de quando Deus apareceu para Moisés. E falou com ele assim, no capítulo 3, mais ou menos o verso 16 em diante, Deus vira para ele e fala assim, Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou vendo o sofrimento de vocês lá na terra do Egito. Eu estou vendo que não está legal. E eu quero que você reúna os líderes, porque eu vou tirar vocês desse sofrimento. Eu vou te usar para tirar esse povo desse sofrimento. E aí Moisés ficou sem saber o que fazer. Por quê? Moisés não se via capaz. Olha a autoimagem distorcida de Moisés. Não, eu não. E aí o Senhor teve que provar para ele que quem ia fazer era Deus, não era Moisés. E aí ele falou com ele, o que é isso na sua mão? Ele falou, é o cajado. Então joga no chão. Ele jogou no chão, virou uma cobra. Aí ele falou com ele, pega pelo rabo. Ele pegou, virou o cajado de novo. E aí ele ficou espantado com aquilo. Isso conta aqui no texto. Claro que eu estou, contando do meu jeito, mas está ali. E aí depois ele falou com ele, coloca a mão no peito. Ele colocou a mão no peito. Quando ele tirou, branca de lepra. Coloca de novo, Moisés. Moisés colocou, ficou curado. E ele disse para ele, Moisés, se eles não acreditarem no primeiro milagre, se não acreditarem no segundo milagre, você vai no rio Nilo, pega a água, joga no chão, vai virar sangue. Aí eles vão acreditar. E aí Moisés fala o quê? Agora eu vou ler. A partir aqui do verso 9. Ele diz assim, ó. Mas se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire a água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. E então Moisés respondeu ao Senhor, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes e nem agora depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Verso 11, porém o Senhor lhe disse, quem dá a boca ao ser humano?
Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve fazer. Quem faz é Deus. Quem faz acontecer, quem acontece os milagres é com Deus. É Ele quem faz. Só que Moisés teve a grandeza de reconhecer os seus limites. Quando Moisés conseguiu reconhecer o limite dele, ele reconheceu o poder de Deus. Quando Moisés entendeu que por ele mesmo ele não conseguia, e ele viu todos aqueles milagres, ele entendeu que quem faz é Deus. E foi por isso que ele fez. Esse versículo 10 aqui, até escrevi aqui na minha Bíblia, eu purim. Quantas e quantas vezes o Senhor falou comigo? Fala, prega. Eu falei, não. Eu não sei falar, Senhor. Eu me atrapalho todinha. E é esse versículo aqui, eu mesmo. E eu falei com ele muitos anos, mas muitos anos. Gente, isso me deixava até nervosa. Eu ficava até com raiva. A gente chegava nas igrejas, aí o pastor vinha e falava assim, oh, irmã, você podia vir trazer uma palavra aí para nós e tal. Não, eu não prego. Eu não prego. Não, irmã, mas é a palavra, você fala. Ué. Não prego. Mateus vivia falando comigo, meu bem, prega para nós lá, dá uma palavra lá. Não vou. Ele falava, dá um recado das crianças que vai ter. Não vou. Esse aparelhinho aqui, ó, eu não gostava dele. Eu tinha uma coisa com esse aparelho que eu não dava conta. Porque eu tinha uma autoimagem, o quê? Distorcida. Eu não sabia, eu não tinha caído as escamas dos meus olhos e do meu coração de entender que quem ia fazer não era eu, não era pela minha capacidade, não era pelo meu esforço, mas era pelo poder e a graça e misericórdia de Deus. E se você ainda hoje é engasgada, não fala, se te dá a oportunidade e você não quer, você sente uma coisa aqui no peito, uma vontade de falar, de trabalhar, de fazer, mas você não consegue. Eu quero que você entenda, em nome de Jesus, quem faz é Deus. Sabe por que eu não fazia? Porque a minha arrogância não permitia. Eu tinha medo de errar. Eu tinha medo das pessoas rirem de mim. Eu tinha medo das pessoas não gostarem. E eu não fazia. Mas eu entendi, um dia eu entendi. Eu falei com o Senhor, eu falei, ok, Senhor. Eu não consigo. Mas se é para mim, aonde o Senhor me levar, chega primeiro. Em nome de Jesus. E Ele tem feito isso. Se tem pessoas gostando ou não, eu não quero nem saber. Eu vou ser bem honesto, né? Deixa as pessoas para lá. Eu estou fazendo a vontade de Deus. O que Deus quer para mim, para a minha família, para a minha vida. Porque eu só tenho essa para viver. Eu já estou com 43. Eu tenho que aproveitar. Oi? Oh, obrigada, meu amor. Ganhei minha noite. E assim o Senhor faz com a gente, porque os milagres é com Ele. E as nossas limitações é só para reconhecer que quem faz é Ele. O poder está com Ele, não está com a gente. É Ele que é o grande eu sou. O outro passo para a gente entender nunca espere a aprovação de todos para não se sentir você, o poderoso, toda poderosa. Porque quando você espera a aprovação dos outros, é possível que você não faça. Porque vai ter sempre aquele que não está num dia muito bom. Né? Vai ter sempre aquele que vai estar com uma carinha fechada, você achar que é para você, não é para você, é ele que não está bem. Se você espera a aprovação do outro e fala, não, aqui, faz assim, ó, mexe menos as mãos, porque eu mexo a mão o tempo inteiro, eu faço careta o tempo inteiro. Mateus tira foto de mim, às vezes 20 fotos assim, eu fazendo careta durante a pregação, porque esse é o meu jeito. Às vezes eu vou falar uma palavrinha errada, não vou falar. Se você espera a aprovação dos outros, gente, olha que coisa maravilhosa que está aqui. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Principalmente você que tem dificuldade
de entender isso na sua vida. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz assim, olha Paulo dizendo, por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Nossa, esse foi Paulo, agora imagina eu. Imagina você, né? Então a gente tem que entender assim, quer agradar alguém, quer a aprovação de alguém, busca a aprovação do Senhor. Porque aí, ó, tá tudo certo, é com Ele. Quando você entende isso, tudo muda. Outra coisinha para a gente entender e viver é, não se conforme, busque sempre a excelência. Aí você fala, ixi, Leila, mas aí você complicou, porque né, a gente já nem é tão bom assim, como é que vai realizar isso com excelência? É porque a excelência que o Senhor espera de você, não é a excelência que o mundo te cobra. A excelência que o mundo espera de você é um coração na obra. É um coração disposto. É obediência. Isso é a excelência. Porque não é ele que vai fazer? Se é ele que vai fazer, ele vai encontrar os corações que estão precisando daquilo que você vai fazer no ministério que você escolher. E é ele que vai fazer. A excelência vai vir dele. Quando ele diz para nós sobre a excelência, é a gente, ok, Senhor, entendi, vamos lá, não está fácil, não é difícil, mas vamos fazer, vamos realizar. E aí o Senhor vai fazer com excelência na sua vida, através da sua vida. E aí tudo muda, porque é com Ele, não é com a gente. Aí você pensa assim, Leila, mas se fôssemos só vencedores, já estava bom demais, né? Mas o Senhor é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele diz mais que vencedores. Que interessante isso. O que será mais do que vencedor? Porque a gente pensa que vencer é aquela pessoa que correu uma prova, chegou lá e venceu. Né? Treinou, foi lá e passou, venceu. Passou uma aflição, uma dificuldade. Mas o que seria então esse mais que vencedor? Eu entendo que esse mais que vencedor, ele está ligado em quê? Cada vitória que você vive com o Senhor, você chega do outro lado melhor do que você entrou. Olha que lindo que é isso com Deus. Lembra de Moisés? Estava com dificuldade para falar. No final das 10 pragas lá, Moisés já estava elevando o povo, já estava batendo o cajado, já estava abrindo o mar. Porque de tão encorajado que ele ficou com tudo que ele viu e experimentou. Quando a gente entende isso, a gente vive isso, a gente vai chegando do outro lado mais forte, muito mais confiante, com a nossa fé muito mais fortalecida do que quando a gente entrou. Foi assim com Moisés e é assim com aqueles que se dispõem a viver a obra do Senhor, o propósito que Ele tem para a sua vida. Você pode chegar do outro lado todo arrebentado, limpando a sujeira, sangrando, mas o Senhor é tão maravilhoso que se você chegar do outro lado desse jeito, Ele ainda vai curar as suas feridas e você ainda vai chegar mais forte, mais confiante, com muito mais fé, porque você sentiu o colo dEle. Existe uma diferença para quem vence com Cristo do que aquele que vence sem Cristo. E nós não podemos deixar essa palavra passar de batido como se fosse apenas mais uma promessa. É algo lindo para mim e para você nos nossos dias de hoje. Às vezes você está olhando para mim e está pensando assim, nossa, a vida está boa, né? Você está falando assim tão fácil. Gente, se eu te contar a minha vida debaixo do pé de Amora, você chora. É difícil. Mas eu tenho uma certeza de que eu não estou sozinha. De que o Senhor está comigo. E se Ele falou, Ele não mente. Ele vai terminar a boa obra que Ele começou. Isso é confiança. E a gente só tem confiança se a gente está no meio, se a gente está mergulhado na palavra dEle. Caso contrário, as ondas das dificuldades do dia a dia vão levando a gente embora, para longe dEle, para longe desse mergulho maravilhoso na presença dEle. E a última coisa que eu quero que aconteça na sua vida.
Nós precisamos estar mergulhados na presença dele. Sabe qual que é a nossa maior vitória? A nossa maior vitória é saber que Deus está com a gente. É saber que existe a presença dele com a gente. Deus é tão lindo que quando Adão estava lá no paraíso, ele vinha passar tempo com ele, não era assim? Depois ele vinha se fazer presente no tabernáculo, com as pessoas, com os profetas. Ele vinha porque ele ama a gente, ele criou porque ele ama. Depois foi tão pouco que ele falou assim, vai lá, filhão, vai viver com aquele povo lá. E ele mandou o filho dele para viver com a gente. E aí ele foi assunto ao céu, mas foi pouco. E aí o que ele fez? Mandou o santo e doce Espírito dele, não só para vir, mas para habitar dentro da gente. E foi pouco. Sabe o que ele fez? Está tudo preparado esperando a gente chegar lá. Está tudo preparado esperando. Ele preparou uma eternidade de maravilhas para nós. E é tão lindo isso, que se isso não comove a sua vida, se você não tem o olhar fixo para isso, é lá, eu estou aqui de passagem, meu lugar é lá, você está deixando de viver algo lindo no seu coração de esperança. Eu preciso que você busque isso, se essa palavra está mexendo com você. Se você não sente essa coisa gostosa dentro do seu coração, está faltando uma alegria na sua vida. Você ainda não experimentou. Peça para Ele que Ele vai te dar. Ele vai proporcionar. Porque podem vir todas as dificuldades do mundo. O inferno pode levantar para atacar você. Mas nada é maior e mais poderoso do que o Senhor. Nada, nada vai te abalar, porque você tem certeza que Ele está com você. Pode vir pobreza, perseguição, dificuldade, filho com problema, marido, casamento, esposa, seja lá o que for, falta de dinheiro. Nada disso pode nos separar do amor dele por nós. Do amor dele por você, pela sua vida. E é nisso que nós temos que nos pegar e sentir e viver todos os dias. É esse amor que nós temos. Nada do que vier do mundo pode destruir aquilo que o Senhor tem por você, que é esse amor tão grandioso. Então, seja lá o que você está passando, seja lá o que você ainda vai passar, nada disso pode separar você do amor de Deus, daquilo que Ele tem e sente por você, pela sua vida. Deus é maior que todas as coisas. E se você hoje está aflito, porque você sabe do que tem cometido, você sabe do que você tem vivido, que está desagradando o coração de Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele perdoa qualquer pecado. Seja lá o que for, se você estiver arrependido e entendendo que está andando na contramão daquilo que Ele quer para você com propósito de vida, Ele perdoa os seus pecados. Porque Ele não te ama pelo que você faz, Ele te ama pelo que você é. Porque Ele morreu por você antes mesmo de você existir. Ele morreu quando ainda éramos pecadores. É por puro amor. Andar em santidade é porque o amor dele nos constrange. E a gente quer andar em santidade. Não é para ter o amor dele que a gente anda em santidade. A diferença nisso. E quem vive isso, vive melhor, vive de uma forma diferenciada. Nada pode nos separar. E será que existe vitória maior que essa? Da gente saber que Ele cuida de nós, que Ele está presente na nossa vida e que Ele não abandona a gente nas dificuldades? Em Romanos 8, verso 38 e 39, para a gente encerrar, diz assim: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente e nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Não tem nada.
Toma posse dessa palavra na sua vida. Não existe nada que pode te separar do amor dele. Nada. Então, seja lá o que você está enfrentando, saia aquela porta fora dizendo para o mundo que você é mais que vencedor. Em nome de Jesus. Muito grata pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês, abençoe essa igreja, todos os ministérios. Abençoe o pastor, a família dele toda, né? Que Deus use vocês grandemente para impactar essa cidade. Porque tem mais de quantas mil almas aqui sem conhecer Jesus bem? Mais de 240 mil pessoas em Divinópolis precisando desse amor e reconhecer esse amor. Nós não precisamos ficar parados, nós não podemos ficar parados. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vem cá, Terezinha. Ela disse que essa palavra te encorajou. Vem em nome de Jesus. Vem cá. Mostra para esse povo o que é que Deus faz. Deus já está te capacitando desde que você nasceu. Ele vai te usar desde que você nasceu, vai. Está mais que preparada. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Quem se sentiu abençoado aqui hoje? Deus falou com todos nós, né? E Deus usou grandemente a vida da Leila para me abençoar. Porque, gente, eu tenho uma dificuldade de estar aqui na frente. De falar. Não, de falar não tem dificuldade, não. Mas de vir aqui na frente, Leila, só Jesus. Eu tinha, né? Eu tinha. Mas, para mim, foi, assim, um privilégio, né? Ouvir essa palavra hoje. E Deus falou grandemente ao meu coração. E espero, assim, que a gente possa colocar em prática, né? Não somente ouvir, mas colocar em prática a palavra do Senhor. E Deus tem me ensinado a cada dia a colocar isso em prática. E essa semana eu estava pensando nessa palavra que a Leila deu aqui. Que a gente tem que falar do amor de Deus. Onde quer que estejamos, nós temos que falar do amor de Deus. Porque, para nós que já conhecemos o Senhor, é um mandamento, né? Falar do amor dele. Então, que Deus possa, assim, trabalhar grandemente na sua vida, continuar te abençoando. E, assim, para mim, assim, eu estava ali atrás maravilhada com a palavra que Deus colocou no seu coração. Para nós, igreja. Não só para nós, mulheres, mas para nós, igreja. Foi uma palavra abençoada. Amém? Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério, o ministério do pastor, cada um de vocês, sua família. Receba aqui uma singela lembrança. Amém, amém. Espero que você também que esteja em casa tenha recebido no seu coração essa palavra e que você possa também colocar em prática. Em nome de Jesus, vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra, por essa oportunidade que nós tivemos aqui nesta noite. Amém? Você termina? Eu quero orar por você. Amém. Deus fez comigo, pode fazer com você. Amém? Amém? Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu quero te agradecer, Deus querido, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus que faz. Um Deus que está pronto a realizar em nosso tempo, Deus querido. E aqui está a Terezinha, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame sobre ela a unção da fala, Senhor Deus, a unção da confiança, Paizinho querido, da fé de que o Senhor faz, ó Deus. Eu sei que tem mais mulheres e homens neste lugar que precisam abrir as bocas e falar do que o Senhor faz, do que o Senhor tem feito na vida deles para mudar muito mais pessoas e famílias nessa cidade. Então, em nome de Jesus, Pai, de uma forma simbólica, estou com a Terezinha, mas eu quero colocar cada pessoa aqui, cada pessoa que entra nessa igreja, que frequenta essa igreja, Deus querido, e que pode tanto realizar, Pai, mas que pela autoimagem distorcida não está fazendo, pela falta de confiança de saber que o Senhor que faz, que a gente erra mesmo, que não é fácil, mas que o Senhor está conosco, que o Senhor é quem vai à frente. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que a partir de hoje mais e mais pessoas se levantem para trabalhar, que possam ajudar ainda mais os pastores,
pastores dessa igreja, que eles não se sintam sobrecarregados, Paizinho querido, porque é do Senhor o ministério, e cada um aqui nós somos iguais para realizar, para fazer, Paizinho querido, em nome de Jesus. Levanta essas pessoas do banco, Paizinho querido, em nome de Jesus. Coloca nelas a vontade e o desejo de fazer a diferença na vida de alguém, que seja tão grande esse desejo, Pai, que eles não consigam mais ficar onde eles estão, Paizinho querido, em nome de Jesus. Eu te agradeço muito, Deus, pela oportunidade e por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e ainda há de fazer para a honra e glória do teu santo nome, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta noite, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pela tua graça derramada sobre nós, ó Deus. Nós te adoramos, te dizemos, ó Pai, que somos completamente dependentes do Senhor em todas as coisas, Pai. Por isso nos colocamos, ó Pai, mais uma vez diante do Senhor, Pai, clamando, Senhor, que o Senhor continue nos sustentando com a tua graça, abrindo, Senhor, os nossos olhos espirituais, abrindo os nossos lábios, ó Pai, para que possamos falar do teu amor, para que possamos alcançar aquelas pessoas que ainda não te conhecem, ó Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela vida da Leila, pela vida da sua família, Senhor, que nos abençoou tanto nesta noite, ó Pai. Nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, aqueles que estão em casa, que o Senhor possa estar abençoando, alcançando, Senhor, os corações com essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu nesta noite, Pai. Nós te louvamos por tudo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Muito obrigado, querido.